Provérbios 24, a partir do versículo 21. Esse é o texto que nós estudaremos nessa manhã. Provérbios 24, 21 e 22. Assim diz a santa palavra de Deus: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? O texto que nós acabamos de ler é o último dos 30 dizeres encontrados, que são similares aos outros e provavelmente inspirados nos de um homem chamado Amenemope, o livro de sabedoria dos egípcios. Isso é mais uma prova de que toda a sabedoria ela provém de Deus e por meio da sua graça comum, ou seja, da graça que Deus dispensa sobre os homens, sejam eles cristãos ou não, a sabedoria ela é exponenciada e passada a todos os homens de geração em geração. E como toda a verdade é a verdade de Deus, nós não temos aqui que ficar com medo, nós não temos aqui que nos espantar quando nós lemos um texto que muito provavelmente já era um texto utilizado antes mesmo que ele fosse compilado e colocado na sagrada palavra de Deus. O que Salomão faz ao se utilizar dessa sabedoria egípcia é, na verdade, se utilizar da sabedoria que vem do próprio Deus, pois foi o próprio Deus que decidiu que esses dizeres, que essa sabedoria, que essa verdade fosse compilada e colocada na sua santa palavra, que é a palavra de Deus. Pois bem, esse 30º dizer, ou provérbio, ele trata das autoridades, e ele nos dá 3 comandos, 3 ordens que nós devemos seguir. Em primeiro lugar, nós temos o comando que nós devemos temer ao Senhor, como você pode ver no versículo de número 21. Teme ao Senhor, filho meu. Irmãos, esse comando não é a novidade para nós. Aliás, Salomão ele já instruiu o seu filho quanto a isso, desde o início do livro de Provérbios, lá em Provérbios capítulo 1, no versículo 7. Lá ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Em toda e qualquer circunstância, a nossa fidelidade, ela deve ser sempre, em primeiro lugar, a Deus. E isso nós não podemos esquecer. Em termos práticos, isso significa que nós devemos honrar a Deus e não a homens, quer eles tenham algum tipo de autoridade sobre nós ou não. Isso pode ser chocante para alguns que estão aqui presentes. Mas talvez o início da igreja primitiva seja um bom ponto de partida para nós que estamos aqui em 2024. E para isso eu convido os irmãos a abrirem em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 17. Nesse texto de Atos 5, nós encontramos ali um relato de homens que honravam a Deus, de homens que respeitavam a autoridade. Mas, em primeiro lugar, o seu temor estava em Deus. Eu farei a leitura desse texto, um texto um tanto quanto comprido, mas peço a atenção dos irmãos para que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Atos 5,17 diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia,
entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram-os do sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas dos postos junto com as portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viriam a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e apresentando-os no sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, o sangue de Cristo. Agora, irmãos, prestem atenção nesse versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A pergunta que fica é: o que é temer a Deus? E aí está a resposta: é obedecê-lo, é honrá-lo, é buscar agradá-lo, mesmo quando isso desagrade a qualquer outra pessoa, independente de quem essa pessoa seja. Mas, como nós bem sabemos, esse não é um texto isolado, esse não é um texto único. E você provavelmente deve estar pensando: olha, mas existem outros trechos nas Escrituras, como por exemplo o de Romanos, que nós também veremos, que fala que nós devemos estar sujeitos às nossas autoridades. Sim, isso é verdade. Agora, veja que não basta nós mantermos uma atitude de obediência somente a Deus, afinal, foi o próprio Deus que instituiu, sim, as autoridades. E segundo esse provérbio 24, 21, nós também devemos temer ao rei. É isso que o provérbio está nos ensinando. Mas Pedro argumenta isso de uma outra forma lá em 1 Pedro 2, nos versículos 13 e 14. E Pedro diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Irmãos, é por causa do Senhor, percebe? E não por causa deles mesmos, que nós devemos nos sujeitar a eles. A autoridade suprema, a autoridade soberana é a de Deus, e não das nossas autoridades. As nossas autoridades não são fins em si mesmos, mas se estiverem cumprindo o papel que Deus estabeleceu, delas exercerem justiça, elas não devem apenas ser respeitadas, mas também obedecidas. O texto de Romanos, capítulo 13, os irmãos podem abrir ali, fala justamente sobre esse assunto. O problema é que muitas vezes esse texto ele é mal interpretado. Nós olhamos para o texto sem buscar a compreensão daquilo que o texto está nos dizendo. Romanos 13, 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor,
quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora, veja a cadência que nós temos aqui. De fato, Romanos 13:1 diz que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Mas vai para o versículo 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, estas autoridades que estão debaixo do governo de Deus, que são sujeitas a Deus, que foram instituídas por Deus, elas servem a quem? A Deus. Elas deveriam servir a Deus. E ao fazer o bem servindo a Deus, nós devemos então ter essa régua e nos submetermos a elas. E se você o fizer assim procedendo, você receberá louvor dela. Mas talvez você se pergunte, por que eu quero receber louvor das autoridades? Eu te digo, porque as autoridades trabalham para Deus. As autoridades responderão a Deus. Irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é simples. Que nós não nos submetemos cegamente às autoridades, quando estas assumem um papel e agem contrariamente a Deus. Nós, como cristãos, não fomos chamados a obedecer, a concordar, a consentir com aqueles que não se submetem aos padrões divinos. É isso que estou dizendo. Mas aqui vem um segredo, e vem um ponto de equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos obedecer, concordar ou consentir com autoridades que não sejam cristãs. Isso independe, sejam elas cristãs ou não, esse não é o ponto. O que eu estou dizendo é que nós não devemos fazê-lo no que diz respeito àquelas coisas que vão objetivamente contra os princípios estabelecidos por Deus. Se Deus chama algo de bom, nós devemos aceitá-lo, obedecê-lo e fazê-lo, independente daquilo que as nossas autoridades chamem aquilo que Deus estabeleceu como sendo bom. Mas vem mais um detalhe, e um detalhe importante. Fazer isso implica em assumir riscos, assim como os apóstolos assumiram riscos. Mas nem sempre o resultado será o mesmo que eles tiveram. Talvez, em algumas circunstâncias, você será preso, você será injustiçado perante a lei dos homens, ou perante a lei de Deus, mas diante da lei dos homens justificado ali. Você sofrerá uma pena e talvez terá que pagar com a sua própria vida. Mas percebe, nós somos chamados à lealdade a Deus. Agora, veja que tudo o que eu disse é apenas o lado oposto da moeda, do assunto, ou do segundo comando de Provérbios 24:21. Mas era necessário eu dizer isso. Isso que eu acabei de dizer é importante, e é importante que nós venhamos a entender. Agora, o que o texto está dizendo é o que Paulo afirma
em Romanos 13:2. Dá uma olhada lá comigo em Romanos 13:2. Ele diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Qual que é o comando que nós vemos em Provérbios 24:21? O comando é: filho meu, teme ao Senhor, mas ele não para aí. Ele diz: teme ao rei. E quando nós somamos todas as passagens bíblicas a respeito desses assuntos, e nós, por exemplo, adicionamos 1 Pedro 2,17, que nós leremos aqui, nós veremos que nós não fomos chamados à rebelião, mas nós somos chamados à honra devida. 1 Pedro 2,17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Como esse exemplo aqui, nós poderemos entender que isso significa que os cristãos, na época do início da igreja, bem como deveria ser agora, eles jamais aceitariam se submeter a declarar que Jesus não era o próprio Deus. Mas eles estariam dispostos a obedecer às autoridades naquilo que era necessário. Ou seja, pagar os impostos, viver uma vida comum, servir o próximo, não andar na contramão quando eles estivessem na rua e coisas semelhantes. Ou de uma outra forma, eles não estavam aqui desonrando as autoridades gratuitamente. Irmãos, o governo romano, por exemplo, ele exigia que os seus cidadãos adorassem e reconhecessem os seus imperadores como Deus, ou como deuses. E os cristãos que viviam debaixo do governo romano se recusavam a fazer isso. Mas isso não significa que eles viveriam em rebelião em absolutamente tudo que era proposto pelo governo romano. Nabucodonosor fez o mesmo, e assim sempre foi desde o início. Os cristãos não eram conhecidos por desobedecer gratuitamente às leis, mas eram reconhecidos por serem bons cidadãos e de uma forma bem simples, de afirmarem e de jurarem lealdade somente a Deus e não ao imperador. Eu sou fiel, sou leal a Deus e não às autoridades. E esse era o problema que os romanos tinham com os cristãos e que nós enfrentamos. E é isso que nós devemos evitar. Lá em Isaías 5:20 nós lemos assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce, o doce por amargo. E muitas vezes esses que realizam essas coisas são as nossas autoridades. E querem nos enfiar isso goela abaixo. E nesses casos, nós somos chamados à desobediência civil. Nós somos chamados a honrar a Deus e não a honrar o rei. Mas quando essa não é a situação, nós somos chamados a honrar também as autoridades. Por isso o terceiro comando em Provérbios nos diz que nós não devemos nos associar com os revoltosos, com os dissidentes. Irmãos, a associação com os rebeldes, com os revoltosos, com os dissidentes, por qualquer motivo que não seja a observância dos princípios estabelecidos por Deus, por parte das autoridades, a imputação delas sobre nós é proibida. Nós devemos sim obedecer às autoridades quando elas estão seguindo a justiça de Deus, e desobedecê-las quando não estão. Nós não somos um povo de rebeldes, nós somos promotores da verdade, e pela verdade nós vivemos e viveremos. Nós não fomos chamados a pegar em armas para atacar aquelas pessoas que discordam de nós, mas somos chamados a defender a verdade a qualquer custas. Isso sim nós somos chamados a fazer. E muitas vezes o problema é que nós estamos tão habituados com a nossa cultura,
que nós passamos a agir como ela. Pergunte ao morador da Avenida Paulista como é que é a vida dele depois que o Brasil começou a viver aqueles protestos constantes. Toda semana a Avenida Paulista tem um protesto acontecendo e não há mais paz para quem vive ali. E muitas vezes nós nos tornamos participantes desses protestos, participantes dessas reclamações, e entramos no espírito de reclamação simplesmente porque é o governo. Depende. E nós precisamos analisar toda e qualquer situação e ver se os princípios que estão sendo pregados, fomentados, defendidos, que estão ali sendo financiados, estão indo contra os princípios bíblicos ou não. Novamente, nós não fazemos rebelião gratuitamente. Irmãos, nós precisamos viver como termômetros, não como termômetros na nossa sociedade. Nós precisamos viver como aqueles termostatos que controlam a temperatura da nossa cultura e não simplesmente absorvem o calor que está acontecendo aí fora e vivem a vida. O que causou a mudança drástica na perseguição aos cristãos no Império Romano, para um governo que se tornasse um governo cristão, não foram revoltas propostas pelos cristãos. Percebe? Não foram protestos e marchas feitas nas ruas pelos cristãos que transformou o governo anticristão num governo cristão, mas foi a maneira como eles viviam, honrando ao rei. Mas como assim? Bom, eles faziam o que era certo perante Deus, debaixo do governo deles, temendo a Deus. E ao temer a Deus, eles desobedeceriam quando era necessário e obedeceriam quando era necessário. Fariam o que é o certo. Era viver uma vida cristã de verdade, era se submeter a Deus e não simplesmente a homens que desobedeciam a Deus. Mas quando eles obedecessem a Deus, os cristãos também obedeceriam a Deus. Por isso a resposta que nós devemos dar não é uma resposta de rebelião, de protestos, mas de proclamação e de defesa da verdade. No versículo 22 de Provérbios, nós encontramos a razão desses 3 comandos que Salomão nos dá. Provérbios 24, 22 diz assim: porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? A tradução da NVI diz assim: pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Irmãos, quando nós desobedecemos às autoridades, nós sabemos quais são as consequências que nos esperam, ou pelo menos nós deveríamos saber. E talvez nós não consigamos compreender todas as variáveis possíveis dos danos que nós vamos sofrer, bem como nós não podemos escolher as consequências dos nossos pecados, se bem que nós podemos escolher como nós queremos pecar. Você escolhe como pecar diariamente, mas lembre-se que você não escolhe a consequência do seu pecado. Nós sabemos, no entanto, que nós podemos viver dessa forma, mas teremos a certeza que a conta vai chegar um dia. Isso de fato é um alerta, e não apenas um alerta, mas em si um fato. E por isso nós devemos nos atentar àquilo que ele está dizendo no versículo 21, no final do versículo 21 e no versículo 22. Não se misture, nem se associe com pessoas dissidentes, revoltosos, que não buscam obedecer a Deus, mas que simplesmente buscam desobedecer a Deus, desobedecendo gratuitamente às autoridades que foram estipuladas por Deus. Nós não devemos nos esquecer também que a desobediência civil, quando bem aplicada e corretamente aplicada, ela traz glória a Deus, apesar de trazer danos a você.
E essa é uma realidade que muitos de nós não querem enfrentar. Mas quando nós resumimos tudo isso, nós percebemos que nós devemos temer a Deus, temer sim as autoridades e honrá-las, e não devemos nos associar com aquelas pessoas que são revoltosas, pois o desastre virá sobre eles de algum modo, em algum momento oportuno. Pessoas que simplesmente vão contra as autoridades estipuladas por Deus e contra o próprio Deus pagarão a conta. Mas como é que nós podemos aplicar esses comandos nos nossos dias? Eu creio que existem aí pelo menos 5 maneiras de nós fazermos isso. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer e viver diante da realidade de que o nosso Deus é um Deus soberano. Irmãos, não é Lula, não é Bolsonaro, não é a terceira via. Deus é o soberano. Não é Biden e também não é Trump. Deus é o soberano sobre todos. E nós rapidamente nos esquecemos disso. Nós não podemos nos esquecer que nós vivemos diante da realidade que tanto eles quanto nós prestaremos contas a Deus. Em certo sentido, nos parece que nós recorremos às contradições para justificar aquilo que nós cremos, né? Mas na verdade nós recorremos não a contradições, mas a paradoxos. Aquele que foi o rei mais poderoso, se não o rei mais poderoso que o mundo antigo já conheceu, ele mesmo, quando caiu, e ele se viu, deu conta de onde ele estava, e Deus deu a ele de novo a sua consciência, declarou o seguinte em Daniel 4:34: mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. O Deus que nós adoramos é um Deus soberano. Soberano. Irmãos, em segundo lugar, nós devemos reconhecer e viver à luz da realidade de que toda autoridade é estabelecida por esse Deus soberano. Foi esse Deus que estabeleceu as autoridades que nós temos. Isso pode ser para o nosso bem, como pode ser para o nosso mal. Pode ser para que possamos desfrutar de bênçãos, como também pode ser para que possamos sentir a disciplina desse Deus soberano. Ao mesmo tempo que nós acreditamos nisso, nós temos ciência de que todas as autoridades prestarão contas por suas ações. Romanos 14, 11 e 12, Paulo diz assim, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Se as autoridades te fazem tremer, isso deveria fazer as autoridades temer. Não só eles, mas nós também. Nós daremos contas perante Deus. O nosso papel, portanto, é de honrarmos as autoridades, tendo por base as verdades estabelecidas por Deus. O parâmetro é Deus, e não a lei do nosso país, ou a lei daquele país, mas aquilo que Deus declara como sendo certo e como bom. Em terceiro lugar, e não menos importante do que os outros 2 pontos, cabe a nós orarmos, cabe a nós clamarmos por nossas autoridades, para que a misericórdia de Deus se manifeste sobre eles, bem como a sua justiça. Irmãos, a mensagem da semana passada foi uma mensagem fácil de ser pregada e difícil de ser aplicada.
muito fácil de falar aquilo. Todos nós devemos amar os nossos inimigos, amém? Amém. Vai lá e ame o seu inimigo. Vai lá e ame aquela pessoa que te faz mal. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é clamar e orar e fazer intercessões e ações de graça e todo tipo de súplicas, Paulo diz lá em Timóteo, por todos os homens, por aqueles que estão revestidos de autoridades, porque eles foram estabelecidos por Deus. E ao mesmo tempo nós não devemos nos associar com os revoltosos, tendo nosso coração pervertido em busca de vingança, mas nós devemos confiar em Deus e clamar a Deus para que alcancemos um coração sábio, um coração que clame por misericórdia, que clame por justiça, para que Deus distribua a sua misericórdia e a justiça a todos aqueles que estão investidos de autoridade, e nós venhamos a desfrutar de bênçãos, e não de disciplina. Em quarto lugar, fica o alerta: não se associe com os rebeldes. O ditado diz: me diga com quem andas, e te direi quem és. Pois bem, lembre-se que há outro provérbio, agora esse, um provérbio que Paulo está utilizando em 1 Coríntios 15, 33, quando ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas qual é o tipo de amizade que você tem alimentado? Quais são as pessoas que vivem ao seu redor? Quais são os tipos de conversas que você estabelece e tem com essas pessoas? São os revoltosos, ingratos, pessoas que verdadeiramente amam a Deus? Ou pessoas que simplesmente estão descontentes por qualquer coisa, porque odeiam o governo e dessa forma, de uma forma ou de outra, não se submetem a Deus? Em quinto e último lugar, nós devemos nos encharcar da palavra de Deus. Nós devemos nos encharcar da palavra de Deus. Irmãos, veja a ponte aqui. Ao ser tentado por Satanás, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele responde com a palavra. Mateus 4,4 diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus disse aqui é, na verdade, uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Quando você terminar a sua leitura bíblica do ano, não se engane achando que você já fez tudo o que era necessário para ter uma vida cristã boa, uma vida cristã repleta, suficiente, e que essa leitura vai te servir para você levar para o resto da vida. Não, você precisa disso diariamente. Você precisa ser alimentado pela palavra diariamente. Jesus recita a palavra de Deus para responder às tentações. E nós também devemos fazê-lo. É somente quando nós estivermos cheios da palavra que nós seremos sábios o suficiente para respondermos às tentativas de Satanás, para respondermos aos problemas e às circunstâncias que as nossas vidas trarão. Irmãos, é só quando nós tivermos conhecimento da palavra, que estivermos íntimos com a palavra, que nós seremos capazes de responder a tudo que vem nos afligir. Sem a palavra não há solução. Sem a palavra não há solução. Que nós sejamos corajosos o suficiente a seguirmos a Deus, obedientes o suficiente para nós orarmos pelas nossas autoridades, e ousados o suficiente
para nos afastarmos daqueles que não honram a Deus e nem as autoridades. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor precisa nos ajudar, ó Pai, porque nós não temos forças para fazer essas coisas por conta própria. Precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, precisamos, ó Deus, da Tua Palavra. Nos ajude, ó Pai, nos ajude, ó Deus, a ter coragem para enfrentarmos as nossas autoridades quando necessário, mas a honrarmos as nossas autoridades também quando necessário. Nos ajude, ó Deus, a não nos misturarmos com os rebeldes, pessoas que não estão honrando ao Senhor ao desonrarem as autoridades instituídas pelo Senhor. Ó Pai, nos faça enxergar e entender que o Senhor é o soberano sobre todos, e que possamos viver à luz dessa realidade, sabendo que prestaremos contas a Deus. Isso é muito mais importante do que simplesmente prestar contas a homens corruptos e que muitas vezes não vivem segundo a Sua palavra. Nos dê ousadia, ó Pai, nos dê coragem, mas nos dê da Sua misericórdia, do Seu Santo Espírito, para que possamos cumprir tudo isso. Em nome de Cristo que nós clamamos. Amém.